nós estamos ali falando da semiótica, né? Fazer uma breve recapitulação ali que é uma abordagem desenvolvida como uma teoria do conhecimento, né, que a gente já falou. E aí, então, Pussy vai ter que propor toda uma arquitetura de como a gente conhece o mundo, né, de como a gente se comunica com o mundo. Né? Então, para isso, ele vai propor a noção de signo, né? Então, ele vai dizer que o signo tem três partes, né? O fundamento em relação ao objeto e o efeito interpretante, né? Que essas três partes elas estão relacionadas exatamente com a fenomenologia, né? Que é a quase ciência que estuda o modo como os fenômenos aparecem, né? Então, esses fenômenos podem ser descritos em primeira segunda e terceira idade. Então, essa lógica de primeira idade, segunda idade e terceira idade, como a gente vem discutindo, ela volta sobre toda a semiótica. Né? Primeiro, na divisão do signo, em três partes: fundamento em relação ao objeto e efeito interpretante. Depois, a partir da divisão de cada uma dessas partes, né? Qual signo, signo, legissigno, ícone, índice, símbolo, rema, discente e argumento. Né? E aí, nós terminamos exatamente no argumento. Né? Rema, discente e argumento. E a lógica crítica, como o segundo ramo da semiótica, ela vai exatamente especificar essa última parte, o argumento. O propósito da lógica crítica é exatamente oferecer os meios para se chegar de forma mais efetiva no objeto dinâmico, ou seja, naquilo que o signo está apresentando. Né? Então, a lógica crítica, o propósito dela é exatamente esse: chegar o mais próximo possível da verdade a partir do autocontrole da razão, que é aquilo que a gente pode fazer, né? E boa parte da nossa mente é não controlada. Então, é o modo de usar de forma mais eficiente a razão para chegar no objeto dinâmico a partir do signo. Né? Como chegar nesse objeto dinâmico a partir do signo de uma forma mais eficiente possível. Né? Então, a ideia da lógica crítica é exatamente essa. Então, como tudo, Pussy vai dividir em três tipos de argumentos. Né? Ou seja, três modos que podemos se aproximar de forma mais eficiente do objeto dinâmico a partir do signo. Né? Que ele vai chamar de hipótese, dedução e indução. Depois ele vai chamar de hipótese de abdução. Dedução e indução. Né? Esses três modos, como tudo para ele, está relacionado ao negócio de primeira idade, segunda idade, terceira idade. Logo, o modo de raciocínio abdução é análogo à lógica da primeira idade. O modo de raciocínio da indução é análogo ao modo de raciocínio da segunda idade. Assim como a dedução é análoga ao modo da terceira idade. Né? Então, a primeira grande contribuição do Puss para a própria lógica foi conferir importância à criatividade no processo de pesquisa, no processo de raciocínio. Né? Antes eram conferidos como importantes dois tipos de raciocínio: indução e dedução. Então, o Pussy vai privilegiar a ideia de que todo conhecimento começa na criatividade. Né? E é exatamente esse processo de abdução. Né? Ele vai falar: toda ideia na ciência, na arte ou em qualquer lugar surge de processos abdutivos. Né? Então, de princípio, a gente tem que entender que diabo é essa abdução, né? E como é que ela funciona. E aí é interessante porque nós falamos da própria fundamentação da teoria do Puss. Então, a gente vai conseguir entender de onde é que vem essa razão, essa iluminação, esse insight, né? De onde vem um insight? De onde vem uma nova ideia? Né? Então, o primeiro aspecto
que a gente tem que lembrar é aquela ideia que eu repeti aqui várias vezes, de que existe, vocês lembram desse negócio que eu falei aqui algumas vezes? Que existe uma relação de continuidade entre mente e natureza. Na verdade, é a mente do humano que está numa mente mais complexa que a natureza. É a linguagem do homem que está numa linguagem mais complexa que a da natureza, né? Ou seja, não é uma relação de dicotomia entre aquilo que é interno e externo, entre aquilo que é a natureza e que é a cultura, né? Então, o Pussy, já lá naquela época, ele vai problematizar as dicotomias, né? Algo que se generalizou só ali a partir da década de 60 com as teorias da complexidade. Mas bem antes, o Pussy já lançava essa ideia, né, de nós é que estamos na linguagem, e não a linguagem que está no homem, né? A partir do que ele chamou de sinequismo, né? Essa ideia de que, por exemplo, a matéria não é nada mais do que a mente sobre hábitos extremamente enrijecidos, né? É a mente que se cristalizou, aí se tornou matéria, né? Então ele não vê coisas de natureza diferente, ele vê coisas com flexibilidades mentais diferentes, né? Então, o que é que quer dizer isso e onde é que entra a abdução? Significa dizer o seguinte, que a lógica da abdução, essa nossa capacidade de ter uma nova ideia, de descobrir as coisas, ela surge, em princípio, dessa nossa própria conexão com a natureza. Se a gente consegue descobrir as coisas da natureza, é porque há uma comunicação com a natureza, né? Há uma relação de continuidade entre o homem e a natureza, né? E essa continuidade tem a ver exatamente com esse aspecto da mente, da mediação, né, da terceira idade, né? Tanto existe uma lógica na nossa mente, uma regularidade na nossa mente, como na natureza, né? Então é exatamente por causa dessa continuidade que a gente consegue descobrir, ter novas ideias sobre as coisas da natureza. E a gente poderia até estender as coisas da cultura, né? Então, o primeiro aspecto é esse. Existe uma continuidade entre o homem e a natureza. E aí o posso vai dizer, é por isso que nós conseguimos acertar essa lógica, né? Porque se partisse de uma ideia de probabilidade, você ter uma ideia correta sobre a natureza é extremamente improvável. Ou seja, você acertar na sorte. Então, o homem não descobre as coisas da natureza pela sorte. Ele descobre exatamente porque há uma continuidade entre mente e natureza, né? E o Pussy vai dizer que isso faz parte também do nosso processo evolutivo, né? É graças a essa nossa capacidade de adivinhar as coisas, né, que o homem conseguiu sobreviver. Ou seja, a nossa capacidade de se comunicar com o mundo, né? De fazer do mundo uma continuidade da sua mente. Então é graças a isso que a gente consegue ter ideias, adivinhar as coisas, né? Então esse insight, né, que se fala, né, essa iluminação, nada tem a ver com algo eminentemente subjetivo, ou seja, essa ideia veio do nada, né? Não se trata disso. Ela vem antes da nossa relação com o mundo, nossa capacidade de se relacionar com o mundo, né? Uma nova ideia não vem do nada da sua mente. Ela vem exatamente dessa relação, né? E o Pussy vai falar, inclusive, sobre como a própria natureza ela tem essa capacidade. Ela fala, por exemplo, das aves, né? De toda a capacidade que as aves têm de se de não barroar nas coisas, né? Tudo isso é um processo não controlado de leitura do mundo, né? Ele fala do pinto que vai, né, picando lá as coisas e consegue adivinhar onde é que tem a comida, né? De uma forma. Então, toda essa inteligência ela também tem na natureza, essa capacidade de se adaptar, né? O Pussy chama isso de illum natural, né? A iluminação
natural, né? Que é exatamente essa nossa capacidade. Aí que vai dar origem a nossas hipóteses, né? Então, o Pussy vai dizer, e isso é muito, você consegue perceber muito isso no seu dia a dia. Essas ideias, elas surgem dos nossos processos perceptivos, né? O que quer dizer? Significa dizer que não é controlado, né? Às vezes você tem uma ideia ali, mas não sabe de onde é que a bicha veio, né? Por que que você não sabe? Porque ela foi elaborada nos seus processos perceptivos, ou seja, de forma não controlada. Você não tem consciência, né, de como se chegou àquela determinada conclusão. Ela só surge para você como uma espécie de iluminação. Mas por quê? Porque naquela época, 1900, 1902, o Pussy já dizia, boa parte da nossa mente é não controlada, é inconsciente. Né? Então, boa parte dos nossos processos de adivinhação, ou melhor, todos eles, né, eles são forjados nessa nossa mente não controlada. Né? Então, por que, ora? Porque a mente não controlada, como ela não tem o aspecto da atenção, como ela não tem o aspecto do controle, como ela não tem o aspecto da inibição, então ela consegue estabelecer mais conexões entre os elementos, né, que você está querendo resolver, e gasta menos energia. Logo, ela consegue relacionar mais termos, né, mais elementos. E aí, a partir dessa ampliação, a probabilidade de você conseguir chegar a uma solução é maior. Né? Então, sempre quando você quer ter uma ideia, é interessante você partir desse processo, né? Você está com um problema, você quer resolver uma coisa, você joga para sua mente não controlada e vai andar, vai fazer alguma coisa. Que ela vai ficar ali fazendo as associações. Quando ela achar que resolveu, ela buf, joga para sua cabeça e você, vixe, tive a ideia do nada. Né? Acha que foi uma coisa que veio dos céus, né? Mas que na verdade é a própria lógica de processamento cognitivo, que em sua maioria é não controlada. Né? Então, daí a importância da observação. Né? Porque na observação, e isso o Sherlock Holmes faz muito, né? Ele vai observando, você vai alimentando a sua mente não controlada de informação para que ela possa fazer as associações. Né? E por que que e por que que surge então essa ideia? Né? Por que que surge essa ideia? Do nada, essa iluminação gerada também a partir de uma emoção, né? Quando você tem uma ideia, ela é tida a partir de uma emoção, né? Você se altera, né? Você sofre toda essa alteração corporal, né? Porque uma hipótese, né, uma abdução, ela vai conectar termos que até então não tinham sido conectados. Né? Então, essa nova conexão, essa sugestão entre termos, é que vai gerar essa emoção. Né? Porque o dispositivo de emoção, né, do nosso cérebro, evolutivamente, ele foi treinado para descarregar emoções quando algum elemento novo se apresenta. Por quê? Porque o elemento novo é um elemento potencialmente perigoso, então ele tem que lhe chamar a sua atenção. Né? Tudo que é novo, né, ele direciona a atenção do cérebro. Então, uma nova conexão. Né? Por isso que quando a nossa mente consegue estabelecer uma nova conexão, ela aparece sob a forma de emoção na nossa consciência. Sem que a gente saiba disso, né? Ou como aconteceu, né? Então, a primeira parte da abdução, né, e do processo investigativo é exatamente a abdução. Né? A abdução como esse insight, essa nossa capacidade de adivinhar as coisas.